Olá, meus queridos, tudo bem? Hoje é sexta-feira, dia 19/6. Então, vamos para essa atividade do nosso roteiro do Ler e Escrever Confabulando com Fábulas, etapa 2B, tá bem? Atividade B, leitura compartilhada de uma fábula. Olha, vamos só retomar que nós estamos conhecendo fábulas nesta etapa 2. Então, vamos lá para 2B. 1. Leia as duas fábulas e, na sequência, com o apoio do professor, responda às questões. Texto 1. A raposa e o corvo. O corvo conseguiu arranjar um pedaço de queijo em algum lugar. Saiu voando com o queijo no bico até pousar numa árvore. Quando viu o queijo, a raposa resolveu se apoderar dele. Chegou ao pé da árvore e começou a bajular o corvo. Ó, senhor corvo, o senhor é certamente o mais belo dos animais. Se souber cantar tão bem quanto a sua plumagem é linda, não haverá quem possa se comparar ao senhor. Acreditando nos elogios, o corvo pôs-se imediatamente a cantar para mostrar sua linda voz, mas, ao abrir o bico, deixou cair o queijo. Mas que depressa a raposa abocanhou o queijo e foi embora. Moral: para homem tolo, a fábula é oportuna, não é? Agora vamos para a leitura da segunda fábula. Texto 2. A cegonha e a raposa. Um dia, a raposa, que era amigo da cegonha, convidou-a para jantar, mas preparou para a amiga uma porção de comidas moles, líquidas, que ela servia sobre uma pedra lisa. Ora, a cegonha, com seu longo bico, por mais que se esforçasse, só conseguia bicar a comida, machucando seu bico e não comendo nada. A raposa insistia para que a cegonha comesse, mas ela não conseguia e acabou indo para casa com fome. Então, a cegonha, em outra ocasião, convidou a raposa para jantar com ela. Preparou comidas cheirosas e colocou em vasos compridos e altos, onde o seu bico entrava com facilidade. Mas o focinho da raposa não alcançava. Foi a vez da raposa voltar para casa desapontada e faminta. Moral: nunca faças com os outros o que não gostas que te façam a ti. Essas duas fábulas, elas já são de domínio público. Quando está escrito domínio público, é porque qualquer pessoa pode acessá-las, pode usá-las. Então, são fábulas, faz parte dos contos tradicionais, fábulas lentas e mitos do MEC do ano de 2000, tá? E elas se encontram nesse site aqui descrito. Agora, vamos analisar essas fábulas, tá? Vamos lá. Vamos observar, discutir e anotar sobre as personagens. As características atribuídas ao corvo. Olha, a Pro colocou aqui algumas respostas que eu vi até numas postagens que já me mandaram lá no grupo de WhatsApp, que vocês colocaram coisas parecidas, diferentes do que a Pro colocou. Vamos relembrar. O que vocês colocaram é válido, tá bem? Então, isso que a Pro está fazendo aqui é uma discussão para que você possa repensar, talvez mudar algumas coisas. E não é para apagar e fazer igual ao da Pro, mas sim que o da Pro sirva para acrescentar ao que vocês já fizeram, tá bem? Então, olhem só as características que eu atribuí aqui ao corvo. Embora o corvo seja considerado um animal astuto e inteligente, nesta fábula ele é enganado pela raposa, pelo seu orgulho e vaidade. Onde isso aconteceu?
quando ela o elogiou. Ela elogiou de uma forma assim tão convincente que ele caiu no golpe dela, não foi? A característica atribuída à raposa. Ela também é astuta e inteligente. E nessa fábula, ela foi oportunista. O que significa isso? Vamos dizer, o corvo tinha vantagens sobre ela. O corvo voa, ela não. O corvo estava no alto da árvore, lugar que ela não poderia, vamos dizer, brigar pela comida com ele. Ele voaria. Então, o que ela fez? Ela viu ele queijo no bico e deu um golpe nele. Então, ela foi malandra, ela foi falsa. Quando ela foi falsa? Quando ela fez tantos elogios. Ela foi traiçoeira, ela traiu a confiança, vamos dizer assim, do corvo, não é? Então, essas são as características que a Pro colocou. Poderiam ser outras, tá? Nós poderíamos acrescentar muitas outras aqui. C. A raposa é personagem também da fábula A Cegonha e a Raposa, da segunda fábula. A característica dada a ela nessa fábula é igual à apresentada em O Corvo e a Raposa? Explique. Olhem, sim. Por quê? Pois ela fez o mesmo com a cegonha. Ela não enganou a cegonha? Ela não convidou a cegonha para comer, para pregar uma peça nela? Não foi isso que ela fez? Em ambos, ela engana aqueles animais com quem ela está conversando. Só que, entretanto, desta vez, ela levou o troco. O que significa essa expressão? Levar o troco. Ou seja, a cegonha fez o mesmo com ela. E ela gostou? Então, será que ela aprendeu uma lição aqui? Letra D. O corvo é considerado um animal astuto e inteligente, como a Pro já havia colocado aqui. Os acontecimentos da fábula demonstraram essas características da personagem? Explique. Não. Por que não demonstraram? Porque aqui ele ficou tão envaidecido com os elogios da raposa que acabou sendo enganado por ela. Se ele tivesse utilizado a inteligência dele, o que ele iria perceber? Que se ele abrisse o bico, o queijo cairia. Mas ele não se lembrou, não se atentou a isso, tá bem? Por isso que ele não demonstrou essas características. Comparação entre as fábulas, a cegonha e a raposa e o corvo. Em ambas, a raposa engana alguém, não é? Mas em uma delas, ela aprende uma lição. Qual foi a lição que ela aprendeu? Que aquilo que fazemos com os outros, eles podem nos fazer. Diferenças e semelhanças. Texto 1, texto 2. Personagens da história. No texto 1, a raposa e o corvo. No 2, a raposa e a cegonha. Características das personagens. Nem todas estão explícitas lá no texto, mas nós podemos inferir quais são elas, certo? Olha, a raposa, ela foi bajuladora. Ela fez, gente, o que aqui naquela fábula que a Pro leu na aula anterior, um dos homens fez. Lembra que ele só fez elogios ao rei para se dar bem? Foi a mesma coisa que a raposa fez aqui. Ela foi bajuladora. E o corvo foi tolo, pois acreditou na bajulação dela, certo? Com a cegonha, a raposa foi trapaceira, mas a cegonha foi vingativa, fez a mesma coisa com ela. O que aconteceu na fábula? Na primeira, a raposa enganou o corvo, mas na segunda, ela fez o mesmo. Porém, a cegonha faz o mesmo com a raposa, certo? Ou seja, ela engana a raposa. O que foi entendido da moral? Olha, cuidado com quem nos elogia. Nós temos que tomar cuidado com todos os elogios? Não. Tem elogios que são sinceros, são verdadeiros,
Mas nós devemos ter cuidado, temos que olhar principalmente a quem está nos elogiando e por quê. Será que quer tirar alguma vantagem? Então, é este o ensinamento que essa texto 1 está trazendo. Texto 2. A maldade pode ser paga da mesma forma. Foi o que aconteceu nesse texto. Mas a gente não pode dizer que isso sempre vai acontecer. Pois tem gente que mesmo quando alguém faz o mal para ela, ela paga com o bem, né? A gente sabe que isso existe. E às vezes a pessoa que fez a maldade aprende mais com aquela que faz o bem para ela do que com aquela que fez o mal, porque senão ela continua sendo uma pessoa má, porque vai achar que sempre o mal é pago com o mal. Então, as fábulas, elas nos fazem refletir sobre essas questões. Forma como a história é contada. Em ambas, é em prosa. O que é uma história em prosa? É uma história contada desta forma, com a narração, com falas de personagens, com travessão ou aspas para indicar a fala dos personagens. Depois nós veremos em versos, que é diferente dessa forma em prosa. Existem muitos tipos de textos, mas hoje nós estamos falando destes dois. E aqui elas são contadas em prosa. 4. Você concorda com a moral das duas fábulas? Justifique. Sim, porque ambas nos ensinam algo. Na primeira é que não devemos acreditar em qualquer pessoa, não é? Qualquer pessoa, principalmente aquelas que a gente não conhece. Ou então, aquelas que a gente conhece, mas tem um caráter duvidoso. Então, a gente tem que ter cuidado. Na segunda, é que aquilo que fazemos aos outros, eles podem retribuir da mesma forma. Ou seja, se eu fizer o mal, pode ser que a pessoa também me faça o mal. Como se eu fizer o bem, eu também posso receber o bem. Tá bem, gente? Gostaram desses ensinamentos, dessas fábulas que nós lemos? Espero que sim. Beijos!